Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e a aula de hoje é sobre Constituição do Estado de São Paulo. Exatamente, isso aí. Hoje a gente vai começar a conversar sobre a mega Constituição do Estado de São Paulo, uma Constituição bem grande, com muitos artigos extensos, mas uma Constituição bacana, bem organizada e que, para quem vai fazer concurso público no Estado de São Paulo, precisa conhecer um pouquinho da Constituição Estadual daquele estado, talvez o estado mais importante do país, o mais forte economicamente, o mais populoso, que mais tem engarrafamento, né? Enfim, vamos conversar um pouquinho hoje sobre São Paulo, sobre o estado de São Paulo e a sua Constituição. Algumas coisas que me fazem lembrar de São Paulo, e eu acho super bacana trazer isso para a aula, e isso é bacana para você também que está estudando para concurso público no Estado de São Paulo. Olha só, a bandeira do Estado de São Paulo é um símbolo oficial do Estado de São Paulo, assim como a bandeira brasileira é um símbolo oficial da República Federativa do Brasil. Olha que coisa bacana, a agricultura no Estado de São Paulo é muito forte, né? Litoral, São Paulo tem praia, né? Aqui no Mato Grosso e Cuiabá a gente não tem isso, né? O MASP, show de bola. Esse é um dos exemplos de engenharia mais bonitos que existem no Brasil, essa ponte estaiada fica em São Paulo, aqui é o Tietê, salvo engano, né? Isso aqui é uma característica muito bacana dos paulistanos, né? Engarrafamento, tem tudo quanto é canto lá, engarrafamento, é gente demais, é carro demais. Aparecida, show de bola, né? Sempre dando lições de engenharia para todo mundo. Café, talvez uma das culturas agrícolas mais importantes do sudeste do país, o café. Se não é uma das mais importantes, é a mais importante. Nós tivemos um ciclo político baseado só no café aqui no Brasil, a política do café com leite, que uma hora ficou só café, ninguém queria saber do leite, né? Deram um tombo nos mineiros lá. E essa gurizada aqui, quem que é a cabeça? Essa aqui são os bandeirantes, os caras responsáveis, por exemplo, pelo cabeça tá aqui hoje. Se não fossem esses aventureiros, esses desbravadores, nós não teríamos Mato Grosso, por exemplo, nas condições que ele se encontra hoje, né? Aqui sobre esse símbolo oficial é muito bacana a gente discutir, conversar um pouquinho, porque faz parte do estudo sobre o Estado de São Paulo. Meu amigão, minha amigona, você que mora em São Paulo, você vai fazer concurso para o Estado de São Paulo, você sabe o que significa essa bandeira? Você sabe o que significam essas cores? Tem uma história muito bonita por trás disso aqui, desse monte de formas matemáticas, né? Olha só, branco, preto, branco, preto, branco, preto, vermelho, amarelo, branco, azul. O que quer dizer tudo isso? Dizem, segundo historiadores, que o branco, o preto e o vermelho simbolizam as três principais raças que estavam em São Paulo quando da colonização brasileira, quando da unificação do país e, enfim, a divisão, o reconhecimento daquele espaço territorial como uma unidade federada. Os brancos, os negros e aqueles de pele vermelha, os indígenas, né? Isso aqui simboliza a cultura, ou melhor, a formação etimológica de quem estava em São Paulo nos seus primórdios. Existe uma outra tese que eu acho mais bonita e muito bacana, que diz o seguinte, que os paulistanos, de forma geral, os paulistas, né, dia ou noite, defenderão o Brasil pelos quatro cantos, ainda que seja com o próprio sangue. Bacana, né? Muito bacana isso. Essa é a mensagem que traz a bandeira do Estado de São Paulo. Cada bandeira traz uma mensagem. Do Estado de São Paulo traz essa aqui, que eu acho muito bonita, uma representação da formação da sociedade paulista, brancos, negros, indígenas, né? Os europeus, os africanos e os indígenas. A outra ideia é de que dia ou noite os paulistas estarão sempre lá em prontidão para defender o Brasil, ainda que seja com o próprio sangue, pelos quatro cantos, né? Bacana. E essas estrelas amarelas aqui, né? Simbolizam o Cruzeiro do Sul, que é uma posição estratégica no céu e identifica a posição do Estado de São Paulo. Bacana, né? Muito bacana. Mas, vamos lá, vamos falar sobre Constituição do Estado de São Paulo, noções gerais sobre a Constituição do Estado de São Paulo. As aulas sobre a Constituição do Estado de São Paulo estão divididas, elas vêm em doses homeopáticas, né? Cabeça dividiu lá para poder fazer um estudo bacana, te deixar atualizado, preparado para a prova aí que você vai fazer.
no estado de São Paulo. E essa Constituição, ela não é cobrada só para concursos estaduais, ela também é cobrada para concursos municipais no estado de São Paulo. Ô, cabeça, mas eu vou fazer aqui no estado do Paraná. Aí você não precisa ler isso aqui, né? Não, você vai fazer no estado do Paraná, não precisa. Aí você vai ler a Constituição dos polacos lá, né? Que é a Constituição dos paranaenses. Ô, cabeça, não chama de polaco aqui, ó. Cabeção é do Paraná também. Então tem perigo, não. A Constituição polaca lá, né? Porque é dos polacos. Beleza? Olha só, mais uma informação bacana. A Constituição do Estado de São Paulo tem 40 emendas estaduais. 2015, abril de 2015, nós tivemos a última emenda. É possível que depois apareçam mais emendas, tendo em vista a data da gravação da nossa aula, mas nada de muita modificação, né? Uma ou duas no máximo, até virar o ano aí, beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. Constituição do Estado de São Paulo, promulgada em 1989, 5 de outubro de 1989, nós tivemos a promulgação da Constituição do Estado de São Paulo. A Constituição da República é da mesma data, só que de um ano anterior, né? 5 de outubro de 1988. Pô, cabeça, mas aí a diferença de um ano foi coincidência? Não, não foi coincidência. Os estados tiveram um ano aí para se organizar e promulgar suas respectivas constituições estaduais. E a ideia era que todos promulgassem no dia 5 de outubro de 1989 para que ficasse tudo uniforme, tudo bacaninha, né? A Constituição do Estado de São Paulo, ela foi promulgada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A gente bem sabe que as constituições, elas não passam por sanção presidencial, muito menos a alteração das constituições passam por sanção presidencial. Meu amigão, minha amigona, coloca isso no cabeção, grava isso no seu HD. Constituições e alterações da Constituição, ou seja, emendas constitucionais, não passam por sanção presidencial. Ô cabeça, o que é sanção presidencial? É o ok da presidência da República, né? Você faz um projetinho de lei e aí depois de votado o projeto de lei no Congresso Nacional, o Congresso pega, envelopa e manda lá, ó, toma presidenta, né? Aí a presidenta olha aquilo e fala assim, ó, beleza, gostei do projetinho de lei de vocês, assina embaixo, agora tá valendo, é lei, não é mais projeto de lei, eu promulguei um projeto que se converteu em lei, né? Ou ela vai dizer, ó, não gostei, estou vetando. Ou seja, estou rejeitando, ela devolve o assunto para o Congresso, que vai discutir o veto, vai saber se ela tem razão, se não tem razão, pode derrubar o veto dela e mandar de volta, falar, publica isso aí, promulga isso aí, e você não tem mais desculpinha, né? Ou eles vão dizer, pô, a presidenta tem razão, vamos arquivar essa bagaceira aqui, né? Isso não acontece para constituições, muito menos para emendas constitucionais, porque não passam pelo ok da presidência da República. E no caso de uma constituição estadual, não passa pelo ok do governador, né? O governador não precisa dizer assina embaixo. A Constituição do Estado de São Paulo tem 297 artigos, ela é bem grande, ela é bem extensa, os artigos são extensos, numerosos. Uma das maiores partes da Constituição do Estado de São Paulo é que fala da organização dos poderes, não é nem da organização do Estado. A da organização do Estado é grande, mas a organização dos poderes é gigante, é enorme, né? Tendo em vista a estrutura pública que o Estado de São Paulo tem, né? A Constituição do Estado de São Paulo possui 62 artigos dos atos das disposições constitucionais transitórias. Cabeça, peraí, como é que é? Fala tudo de novo. Então tá, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um desenho aqui, ó. Constituição do Estado de São Paulo, beleza? Você pode pegar a Constituição do Estado de São Paulo e dividir ela em dois textos. Texto principal e texto acessório. Esse termo acessório aqui não é técnico, tá? Ato das disposições constitucionais transitórias não é um acessório. Mas se a gente for observar, ela tá ali, ó, tipo, eu sou step, eu tô aqui só para quebrar galho, tá? Por isso que eu tô chamando de acessório, beleza? Isso aqui é o que a gente chama, o acessório aqui, né? Rui Barbosa tá remoendo lá no caixão, ouvindo cabeça falar que ato das disposições constitucionais transitórias é acessório. Esse acessório, esse texto acessório que eu estou falando aqui, ó, é ADCT, beleza? Ato das disposições constitucionais transitórias. Isso aqui é um quebra-galho da Constituição, tá?
E esse aqui, ó, o texto principal são os 297 artigos da Constituição do Estado de São Paulo. Então, o que rola? Toda a Constituição tem isso. A Constituição da República, da Constituição Federal de 88, tem o seu texto principal e o seu texto acessório, né? Vamos chamar de acessório só de sacanagem. A Constituição do Estado de Mato Grosso tem isso, cabeça? Tem. A Constituição do Estado de Mato Grosso tem. A Constituição do Estado do Paraná também, de Rondônia tem. Enfim, é uma característica das constituições possuir esse apêndice, né? Essa parte acessória aqui. Pô, cabeça, e qual que é a função da DCT? Para que ela serve, né? Olha só, finalidade, né? Qual que é a finalidade disso aqui? A finalidade é a seguinte: regulamentação transitória. Isso aí, transitória, né? É um quebra-galho, é uma regrinha provisória, é uma regrinha, para durar tipo 2, 3 meses, é uma regrinha fraquinha, frágil, né? Ela não é uma regra constitucional perene, forte, firme, né? É transitório, enquanto uma circunstância, uma situação aí, por exemplo, a imunidade tributária da Zona Franca de Manaus está prevista aqui, ó, no ato das disposições constitucionais transitórias, está previsto aqui. Regras previdenciárias de caráter transitório estão previstas aqui na DCT. Se o cidadão vai ter que pagar pedágio, se não vai, se ele tem que contribuir com tanto % a mais para aposentar ou não. É uma situação transitória. Por que eu vou jogar isso para dentro do que texto constitucional, sendo que é um momento, né? Daqui 20, 30 anos desaparece aquela situação, daqui 15 anos, 10 anos desaparece aquela situação, e eu não preciso transformar isso no texto principal da Constituição, né? O problema é que no Brasil as coisas são muito precárias, né? A seriedade com que nós tratamos uma Constituição, não é a Constituição Federal de São Paulo, né? É a Constituição extra. A seriedade com que nós tratamos as situações do Brasil é uma seriedade bem bagaceira, uma seriedade muito juninho, uma seriedade muito baixinha, né? E aí o ato das disposições constitucionais transitórias acaba virando um provisório permanente, porque tem regra aqui que está valendo desde 89 na Constituição do Estado de São Paulo ou desde 88 na Constituição da República. Ô cabeça, o que eu preciso estudar? Aqui, ó, parte principal, tá? A parte principal é que provavelmente vai cair nessa prova, a não ser que o examinador seja um cara perturbado, um cara assim do mal, tipo um Corinthians, um Corinthians, né? Ele pode ser um Corinthians e tá de mal com a vida, se bem que os corintianos estão dando risada à toa, né? Então, tipo Stevie Wonder, quem é Stevie Wonder, cabeça? Stevie Wonder é um cantor americano, portador de necessidades visuais, ele é completamente cego, ele não enxerga ninguém na frente dele, né? Os Corinthians estão tudo assim, né? Não estão enxergando ninguém na frente deles no Campeonato Brasileiro, né? Só alegria para essa gambazada aí, né? Abraço pros corintianos aí, né? Cabeça, você torce pro Corinthians, nem pensar. Vamos lá. Constituição Estadual de São Paulo, portanto, tem uma parte principal com 297 artigos e tem uma parte acessória, como toda a Constituição tem, que é a DCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Qual que é a finalidade desse texto, esse apêndice, esse step, essa bagagem da Constituição? É uma regulamentação transitória. Aquilo que vai durar, 5 anos, 10 anos, 15 anos, em vez de eu inserir no texto permanente, eu coloco no texto transitório, no texto provisório de uma Constituição. Essa que é a ideia de ato das disposições constitucionais transitórias. Toda a Constituição tem, inclusive a Constituição do Estado de São Paulo. E a Constituição do Estado de São Paulo tem 62 artigos referentes ao ato das disposições constitucionais transitórias. Belezinha? Possui 40 emendas constitucionais, como a gente falou já no início da aula, possui preâmbulo e mais 8 títulos, além dos atos das disposições constitucionais transitórias. Olha só que coisa linda, né? Preâmbulo é um texto de introdução que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Além do preâmbulo, eu tenho mais 8 partes dessa Constituição, que são 8 partes bem grandes, né? Exceto as iniciais, que são menores. Não bastasse ter um preâmbulo e ter 8 partes, eu tenho o ato das disposições constitucionais transitórias. Enfim, se a gente fosse dividir em pedaços essa Constituição,
nós teríamos que dividi-la em 10 pedaços. Sim, 10 pedaços. O primeiro pedaço seria o preâmbulo. Teríamos 8 pedaços do seu recheio, digamos assim, que são os 8 títulos que organizam todo o texto principal da Constituição do Estado de São Paulo. E para fechar aí o nono pedaço, né, ou o pedaço 10, melhor dizendo, para fechar o pedaço 10, a gente teria o ato das disposições constitucionais transitórias. Eu fiz um esqueminha aqui para vocês, estabelecendo essa divisão. Né? O que a gente vai ver nas nossas aulas de Constituição do Estado de São Paulo? A gente vai ver o seguinte: o preâmbulo, que a gente vai conversar hoje, os fundamentos do Estado, que a gente também conversa hoje, aí depois eu tenho organização de poderes, organização do Estado, municípios, tributos e orçamentos, ordem econômica, ordens sociais e disposições gerais. Tudo isso vinculado à Constituição do Estado de São Paulo. Tá? Ô cabeça, e a DCT? A DCT não entra nessa aula porque ela é de regra transitória. E a gente não vai trabalhar sobre ela, a gente vai trabalhar sobre o texto principal da Constituição do Estado de São Paulo. Belezinha? Sussa, tranquilos? Vamos conhecer então o preâmbulo da Constituição do Estado de São Paulo. Olha só o que a gente tem de bacana. Preâmbulo da Constituição do Estado de São Paulo. Olha o que diz o texto, como é bonito o texto desse preâmbulo. O povo paulista, invocando a proteção de Deus, e inspirado nos princípios constitucionais da República e no ideal de a todos assegurar justiça e bem-estar, decreta e promulga por seus representantes a Constituição do Estado de São Paulo. Show de bola, né? Isso é muito bacana, que esse aqui é o preâmbulo. O que é o preâmbulo? É um texto introdutório, é um texto que vai te indicar de forma muito genérica, muito geral, o que você vai encontrar aí na frente. A Constituição do Estado de São Paulo foi feita sob a proteção divina, né? Sob a proteção de Deus. Já invocaram Deus de cara, né? O trabalho aqui é puxado, então vem dar uma força aí, né? Inspirada ainda nos princípios republicanos. Então olha que bacana os elementos que a gente tem aqui só no preâmbulo, dizendo, presta atenção que o texto da minha Constituição, ele está baseado numa inspiração divina, na proteção de Deus. E mais, está baseado ainda em princípios da Constituição Federal de 1988. Olha o tempero dessa Constituição estadual, né? Tudo isso visando assegurar para as pessoas justiça, olha que bacana, e bem-estar, né? Duas coisas extremamente importantes, a justiça e o bem-estar. A Constituição da República, no seu preâmbulo, ela é mais, digamos assim, detalhada sobre aquilo que ela quer proporcionar aos cidadãos brasileiros. Mas seria necessário o Constituinte Estadual de São Paulo repetir as mesmas coisas? Não, é completamente desnecessário. Aqui o Constituinte Estadual quis dar destaque para aquilo que mais importa aos paulistas, né? Deus, os princípios constitucionais previstos na Constituição da República, que esses dois elementos juntos visam gerar justiça e bem-estar para a população do Estado de São Paulo. Essa é a ideia daquilo que nós vamos ler daqui para frente, daquilo que nós vamos estudar daqui para frente. O preâmbulo, portanto, está me dando aí uma noção, está me dando uma orientação, está me dando um perfil do texto constitucional estadual paulista que está na Constituição do Estado de São Paulo. Belezinha? Sussa, tranquilos? Mas aí a gente tem algumas coisas importantes para conversar sobre preâmbulo. Não basta apenas uma interpretação superficial do preâmbulo como a gente fez, tá? A gente tem que ir mais além. A gente tem que conhecer algumas informações técnicas de caráter constitucional sobre preâmbulo. Porque nada impede do seu examinador, por exemplo, da VUNESP, que é um cara perturbadíssimo, começar a te perguntar coisas sobre preâmbulo numa prova de concurso público. E você, meu amigão, bonitona, aqui do LAC, tem que estar ligado. Você tem que saber essa informação.
Porque a informação é simples e isso garante uma notinha a mais na sua prova, te garante ficar algumas centenas de posição à frente do seu concorrente, tá? Olha só, dicas importantes sobre o preâmbulo, o que a gente tem aqui? O preâmbulo é um prefácio, uma introdução, aquilo que a gente já tinha conversado. Agora, uma dica top de linha, preâmbulo não é norma, olha que bacana, preâmbulo não é norma, né? Vamos voltar uns slides aqui atrás. Aqui, ó, esse slide. Eu mostrei para vocês que a Constituição do Estado de São Paulo estaria dividida aqui nesses grandes grupos. Além disso, a gente tem aqui do lado de fora, né, a ADCT. A discriminação com essa parte. Não, a step do carro fica onde? Junto com as rodas? Não, fica lá atrás do carro, fica fora, né? Então esse aqui é o step. Olha só, o preâmbulo está bem aqui, né? E a gente está falando do quê? Da Constituição do Estado de São Paulo, que é a norma mais importante estadual, a norma estadual mais importante no Estado de São Paulo. Então eu posso entender que todos esses grandes grupos aqui tratam de normas. Tudo aqui é norma, tá certo? Não, tá errado. O preâmbulo não é considerado norma, tá? O preâmbulo não é considerado norma, tá? Pode fazer sua anotação aí no material de apoio. Escreve assim, ó, não é norma. Ele faz parte da Constituição, mas ele não tem poder normativo, ele não tem poder normativo. Pode escrever isso aí no seu material que vai te ajudar. Quem é que te dá essa informação aqui, ó? Nada mais, nada menos do que o Supremo Tribunal Federal. Resumindo, dessa dica super importante, o STF diz que o preâmbulo não é norma. Tudo bem? Tranquilos? Sussa? Beleza? Então tá, gravou isso aí. Vamos voltar para as nossas dicas importantes sobre o preâmbulo. Cadê o preâmbulo? Cadê as dicas? Ah, tá chegando, beleza. Então olha só, a gente já sabe que preâmbulo, embora faça parte da Constituição do Estado de São Paulo, assim como faz parte da Constituição da República, ele não é norma, tá bom? Preâmbulo não é norma. Se ele não é norma, não tem poder normativo. Belezinha? Não tem poder normativo, tá? Não possui natureza jurídica de norma. Ele é um texto, ele é uma introdução, ele não tem conteúdo de norma, não tem conteúdo de imposição, não tem conteúdo de regra, de regramento, tá? Revela valores fundamentais da Constituição. Nesse caso aqui, é da Constituição Estadual, cabeça já trocou ali, vamos arrumar. Da Constituição Estadual, não é da Constituição Federal. Ó, aqui, ó, a cabeça já vai arrumar, seu material já vai chegar arrumadinho. Constituição Estadual de São Paulo. Maravilha, agora sim, né, cabeça? A cabeça está tão acostumada a falar Constituição Federal que já meteu ali um CF 88, né? Então, olha só, o preâmbulo revela valores fundamentais da Constituição Federal do Estado de São Paulo, que é o que a gente falou, Deus, os princípios constitucionais e aquilo que essa Constituição e todas as regras da Constituição Estadual querem proporcionar, justiça e bem-estar, né? Não vincula a religião. Ah, falou de Deus, né? Pô, mas fala de Deus, e aí, cabeça? Como é que não vincula a religião se está falando de Deus? Bom, primeira coisa que a gente tem que observar é que Deus não está vinculado a qualquer religião. Não está não. O Deus dos católicos é o mesmo Deus dos protestantes, dos espíritas, do povo do candomblé, é o mesmo Deus das testemunhas de Jeová, é o mesmo Deus do Alcorão e de sei lá mais de quem, né? Deus e ponto final. Não é uma palavra vinculada a uma religião específica. Tem cunho religioso ou não interessa, porque não é religião. E a ideia é essa, não vincular a religião. O simples fato de falar a palavra Deus, invocar essa proteção de Deus para a elaboração do texto constitucional, não quer dizer que a Constituição esteja vinculada a alguma religião. E não seria diferente, por uma razão simples. O Brasil é um Estado laico. O que é isso? Estado laico, cabeça? É um Estado sem religião, né? Não é um Estado ateu. É um Estado laico, é um Estado sem religião oficial. Você pode ter a religião que você quiser. Você pode professar a crença espiritualista que você bem entender, desde que ela não seja criminosa e não te leve a praticar crimes, né?
Então, a simples menção da palavra Deus não tem nada a ver com religião, tá bom? A doutrina diverge sobre a natureza jurídica do preâmbulo. Bom, aí a gente entra num detalhe mais técnico sobre a questão preâmbulo, né? Preâmbulo não é norma mesmo, cabeça? Será que você não bebeu um café da manhã estragado e está falando besteira aí? Não, preâmbulo não é norma. Preâmbulo não é norma, olha só. Existem 3 posições, ou seja, 3 opiniões sobre do preâmbulo ser ou não ser norma. Vou te mostrar as 3, olha só. A primeira delas, fala da irrelevância jurídica, ou seja, juridicamente o preâmbulo e nada é a mesma coisa. Relevância indireta, o preâmbulo é norma, mas não é, sabe aquela coisa daquele pessoal deixa disso, né? E o preâmbulo tem eficácia constitucional plena, ou seja, ele é uma norma constitucional, ele faz parte da Constituição, enfim, ele, para ser alterado, precisaria de emenda constitucional, olha que doideira, né? Enfim, essas são as 3 opiniões sobre o preâmbulo. Pô, e na prova eu marco o quê, cabeça? Na prova vai ter uma alternativa correta. Você vai marcar uma. E eu já vou te mostrar qual é. Olha só, sobre o preâmbulo, vamos entender o que quer dizer cada uma dessas opiniões ou cada uma dessas correntes doutrinárias sobre o preâmbulo. E aí depois a gente vai te dizer, né? Você já está vendo aí no material, né? Já está vendo aí na tela também qual que é a opinião final. Mas vamos lá. Irrelevância jurídica não é norma, não está no direito. Portanto, se não é norma, eu não tenho que me preocupar com a alteração do preâmbulo constitucional por uma emenda constitucional. O preâmbulo não precisa ser repetido em outras normas. Ele não é norma. Se não é norma, ele não precisa ser tratado como lei, como Constituição. Beleza. Essa é a tese da irrelevância jurídica. Tese B, ou opinião B, relevância jurídica indireta. Mera orientação sobre as características de uma Constituição. Mas essa ideia de mera orientação sobre as características de uma Constituição quer dizer que ela tem caráter normativo, mas não é assim uma lei. Ela é uma sugestão normativa, como se fosse um princípio, né? Algo que se deve observar quando for elaborar uma lei, quando for elaborar uma norma. E se eu não observar, talvez, quem sabe, gere alguma inconstitucionalidade. Isso dependeria da interpretação do judiciário. É uma situação assim frouxa, né? Parece banana em dente de gente banguela, né? Ela fica dançando para lá para cá e não esmaga, não vai, não sai. É uma coisa complicada. Então, não é uma das opiniões mais festejadas pela doutrina e pelas provas. E a letra C, eficácia normativa constitucional plena é norma constitucional. E aí? Uma diz que não vale nada como norma, a outra diz que é assim, mais ou menos, e a outra diz não, é uma top de uma norma, é norma total, 100% norma, é Constituição. E aí, o que eu vou optar na minha prova? O que o STF diz. E o que o Supremo Tribunal fala? Olha, preâmbulo da Constituição não constitui norma central. Invocação da proteção de Deus não se trata de norma de reprodução obrigatória na Constituição Estadual, não tendo força normativa. Então, a tese do Supremo, o Supremo pensa o quê? Irrelevância jurídica, né? Irrelevância jurídica. A tese do Supremo é a tese da irrelevância jurídica. O que eu vou marcar em prova? Eu vou marcar em prova que o preâmbulo não é norma, tendo em vista a tese da irrelevância jurídica do preâmbulo e o posicionamento pacífico, tranquilo, certo, definido do Supremo Tribunal Federal dizendo que não é norma, não tem relevância jurídica alguma. Beleza? Sussa, tranquilos? Cabeça, minha prova falar que é eficácia normativa constitucional plena. Recurso. É isso aí. Se o gabarito da sua prova mandar assim, eficácia normativa constitucional plena, essa é a resposta correta. Aí você vai sacar do recurso. Falou, examinador, com o devido respeito ao posicionamento apresentado na prova e a resposta da questão tal, que diz ser o preâmbulo uma norma constitucional de eficácia plena, eficácia absoluta, peço licença
para apresentar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca do preâmbulo, que diz que preâmbulo e nada é a mesma coisa. Recurso, quando a gente for fazer, tem que fazer assim, ó, cheio de cuidados, educação. O máximo de educação que você tiver não será suficiente para falar com o examinador, porque o examinador é um cara complicadíssimo, né? Ele é um cara assim que ele não é Deus, ele está acima de Deus, né? Infelizmente é isso, o cara não tem, muitas vezes ele não tem a humildade de falar, pô, errei, pisei na bola, vamos arrumar isso aí. Não, ele quer insistir na posição dele, e aí você tem que tratar com muita educação, pedir licença, olha, com devido respeito ao posicionamento apresentado, embora entenda que exista uma posição na doutrina que fale que a resposta da prova está correta, o Supremo, né, que interpreta a Constituição e diz o que é a Constituição nesse país, fala diferente. Então o candidato pode ter sido levado a pensar de outra maneira e tal, enfim. Aí você vai esquematizando lá seu recurso para mostrar para todo mundo que você tem conhecimento, que a resposta na verdade é outra, tá? Mas sempre com muita educação. O Cabeça, onde é que você estudou isso? Sabe onde? O Cabeça uma vez fez um concurso que o examinador deu uma resposta muito bizarra. Uma questão dissertativa. A prova dissertativa estava cheia de problemas e o Cabeça foi fazer recurso. O Cabeça, assim como todos os caras que recorreram e todas as bonitonas que recorreram, tinham razão de que a prova estava com problemas sérios, né? Mas este cabeçudo deu coice no recurso, né? Ele deu porrada no examinador. Adivinha o que o examinador fez? Ó, cotovelada na boca do Cabeça, o Cabeça foi eliminado do concurso. O Cabeça não soube escrever. Se o Cabeça tivesse escrevido com educação, pedido licença, olha, deixa eu mostrar um outro posicionamento, a doutrina tal, fulano de tal, STF, Corte Interamericana de Direitos Humanos e sei lá, na galáxia interplanetária, tem um posicionamento tal, né? Tivesse pedido licença, olha, com devido respeito, o recurso do Cabeça poderia ter sido admitido e a situação teria sido outra, né? Então, Cabeça aprendeu da pior forma possível que examinador você tem que tratar como se fosse assim a santidade. É o cara, você tem que tratar ele com muito respeito, muita educação, sem bajulação, mas polido, muita educação, porque senão o cara vai dar butinada em você e vai detonar com o seu recurso, ainda que você tenha razão. Qualquer semelhança com a magistratura brasileira é mera coincidência, viu? Ô Cabeça, não é assim não, hein? Eu trabalho no judiciário, tá bom, eu falei que é mera coincidência, pode ser que onde você trabalha seja bacana, né? Vamos lá? A gente já passou o preâmbulo e agora vamos conversar sobre os fundamentos do Estado paulista, os fundamentos do Estado de São Paulo. A Constituição do Estado de São Paulo, já nos primeiros artigos, já vem dando informações assim, show de bola, sobre a ideia do que é fundamental para o Estado de São Paulo. Olha só o que fala o artigo 1º. Fala que o Estado de São Paulo é integrante da República Federativa do Brasil. Isso está no artigo 1º da Constituição do Estado de São Paulo e combinado com o artigo 1º da Constituição Federal. Está lembrado lá da nossa aula de artigo 1º da Constituição Federal? O que a gente tem lá de bacana no artigo 1º, no caput do artigo 1º? A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de Estados. Exatamente, são unidades federadas chamadas Estados, e a Constituição do Estado de São Paulo reforça essa informação. Olha, São Paulo é parte integrante dessa República, a gente não é um acessório, a gente não é uma disposição constitucional transitória, a gente faz parte desse Estado brasileiro, e talvez uma das partes mais ricas do Estado brasileiro hoje, né? Onde tem mais recursos no país, acho que é o Estado de São Paulo, onde tem mais gente também, né? São Paulo deve ter uma população aí de, sei lá, 35, 40 milhões de habitantes, chutando, tá bom? Vamos lá. A Constituição do Estado de São Paulo ainda diz o seguinte: o Estado de São Paulo exerce as competências que não lhe são vedadas pela Constituição Federal. Competência residual. Olha que bacana. A Constituição do Estado de São Paulo já deixou claro que a competência estadual é uma competência residual. O que é isso, competência residual? O que esse termo quer dizer? Olha só. Para entender isso, vamos fazer o seguinte. A Constituição Federal de 1988, ou a Constituição da República, ela
disponibiliza, ela divide, ela distribui competências, ou seja, aquilo que cada integrante da República Federativa vai fazer. E a Constituição da República faz o seguinte, ela apresenta de forma taxativa competências para União e para municípios, ou seja, de forma expressa, taxativa, tá? De forma expressa, taxativa, ela apresenta competências da União e competências do município. O texto da Constituição Federal de 1978 diz expressamente, de forma taxativa, o que a União pode fazer e o que o município pode fazer. Quando eu colocar município aqui, pode entender município e DF, porque o DF também tem competências municipais. Pô, cabeça, mas e cadê o Estado? Olha só. Aí eu tenho uma competência chamada residual. Essa competência residual, ela é atribuída especificamente a quem? Estados e Distrito Federal. Tá? O que é competência residual? Aquilo que não foi proibido para estados e DF. Isso é uma competência residual, mas essa competência ela não é expressa. Essa competência é uma competência silenciosa. Como é que eu sei que é do Estado e do DF? É porque não foi atribuído, ou atribuída, né? Essa competência não foi atribuída à União ou aos municípios. A lógica legislativa aqui ela é muito interessante. A lógica legislativa é a seguinte: aquilo que eu não dei para a União, aquilo que eu não dei para os municípios, é o resíduo, é a sobra. Se eu não indiquei taxativamente e expressamente que compete à União, que compete aos municípios ou ao DF no exercício da competência municipal, se eu, Constituição Federal, não indiquei expressamente que cabe à União, município ou DF, quer dizer, conclui-se, é o resultado dessa operação que a sobra, ou seja, aquilo que eu não indiquei para esses três, pertence aos estados ou pertence ao Distrito Federal quando no exercício de competências estaduais. Tá? Então a sobra, o resíduo das competências constitucionais fica para os estados e fica para o DF no exercício das competências estaduais. Beleza, maravilha, cabeça. Mas e o que quer dizer que não foi proibido? Olha só, existem situações em que a Constituição fala, aos estados não. Ela fala. Então tudo que não foi proibido para os estados e também não foi dado expressamente para a União e DF, sobrou para os estados. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Essa é a lógica legislativa da distribuição de competências na Constituição Federal. Por isso que a gente chama de competência residual. E aí, você tem que estar muito ligado na tua prova, porque se o examinador fizer a gracinha de a competência estadual é uma competência residual, ele só falou desse esqueminha todo. Ele falou de um mecanismo de distribuição de competências que ele trabalha por presunção, por conclusões. Porque seria muito complicado ficar dizendo, isso é do Estado, isso é do município, isso é do DF, isso é da União. Esse outro é do Estado, mas não é do município. Esse outro é da União, mas não é do DF, não é do município, nem do Distrito Federal, nem dos Estados. Isso seria muito complicado. O risco de existir conflito é muito grande. Então o legislador partiu de um raciocínio lógico mais simples e eficiente. Qual é? Eu vou dizer o que é da União e o que é dos municípios. E o que é do DF na competência municipal. Beleza? Tá. E os estados? O que sobrou, o que eu não dei para a União como competência, o que eu não dei para os municípios e DF como competência, cabe aos estados. Detalhe.
Cabe aos estados, desde que expressamente eu não vede para os estados. É um mecanismo, tipo um algoritmo de computador, né? É uma lógica textual extremamente importante e que montou a Constituição Estadual, desculpe, a Constituição Federal de 88 no que diz respeito à distribuição de competências. A Constituição do Estado de São Paulo já vem de cara dizendo isso, né? Ela fala, olha, o Estado de São Paulo pode exercer quaisquer competências desde que elas não sejam vedadas pela Constituição Federal. Quando ele fala isso, ele quer dizer o seguinte, olha, a gente está trabalhando aqui na Constituição Estadual só com aquelas competências que não são da União, nem dos municípios e nem do DF no exercício de competência municipal. A gente está trabalhando com a competência residual. E aqui na Constituição do Estado de São Paulo eu vou detalhar o que é a minha competência residual. Show de bola. Funcionou perfeito. É um encaixe, é uma engrenagem bonitinha, ajudando aí o sistema jurídico brasileiro a funcionar bem, né? Que parece mais um sistema esquizofrênico, né? Mas vamos lá. Vamos para o próximo ponto, garantia de celeridade e acesso à justiça. Isso aqui já é o artigo 2º da Constituição do Estado de São Paulo e já vem de cara mostrando, olha, a justiça, para mim, é prioridade. Garanto o acesso, garanto a celeridade, garanto, inclusive, a assistência judicial integral, as defensorias da vida, né? Bacana isso. E o que isso é fundamento da República, isso é fundamento do Estado de São Paulo, é fundamento da Constituição Estadual Paulista, né? E a gente já sabia que a justiça é algo importante para os paulistanos por uma razão muito simples. No preâmbulo da Constituição Estadual de São Paulo já vem dizendo, olha, eu estou promovendo aqui com a proteção de Deus e observados os princípios da Constituição Federal, a minha Constituição tem por finalidade promover justiça. Tanto é importante a promoção da justiça, que de cara eu já venho aqui no artigo 2º que fala dos fundamentos do Estado de São Paulo e já dou uma garantia fundamental, constitucional, que é acesso à justiça. Artigo 2º da Constituição do Estado de São Paulo já fala que lei estabelecerá procedimentos abreviados e de custos reduzidos para as ações cujo objeto seja a salvaguarda dos direitos e liberdades fundamentais. Olha que bacana, né? A preocupação da Constituição do Estado de São Paulo é garantir ao cidadão um acesso à justiça, um acesso rápido, um acesso barato, para que ele possa salvaguardar, ou seja, proteger os seus direitos e liberdades fundamentais. Aí, quando a gente fala em direitos e liberdades fundamentais, a gente está falando em artigo 5º da Constituição Federal de 1988, como exemplo, tá? Vamos lá. O que mais que a gente tem aqui? Olha só, a garantia de celeridade e acesso à justiça também está previsto no artigo 3º da Constituição de São Paulo. O Estado de São Paulo prestará assistência judiciária integral aos hipossuficientes. Eu não tenho condição de me socorrer na justiça, custa muito caro contratar um advogado, custa muito caro pagar as despesas de um processo. Então eu vou até a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, eu peço à Justiça Estadual Paulista a gratuidade judiciária, ou seja, juizão, eu não tenho grana, mas eu preciso resolver esse problema, libera aí a entrada franca para mim, para eu passar aqui nessa roleta e discutir com Vossa Excelência aquilo que eu estou necessitando, né? Eu preciso de uma cirurgia ortopédica e o Estado não quer fazer. Mas eu não tenho grana para pagar um advogado, eu não tenho grana nem para pegar um ônibus para vir aqui falar com Vossa Excelência. Então, Excelentíssimo, libera aí minha cirurgia, inclusive, exclusive, como diz um conhecido meu, né? Exclusive, me isente aí das despesas do processo. Aí o juizão vai falar, o cara não tem grana, o cara tá na pior, né? Desempregado. 28 filhos, 5 mulheres, e ainda está com a perna precisando de uma operação. Cara, olha o seguinte, vai fazer essa cirurgia imediatamente, inclusive já determina o estado, a fisioterapia, e detalhe, você não vai pagar nada, hoje é tudo na faixa, é por conta do governo do Estado de São Paulo, né? Bota na conta do contribuinte, né? Beleza? Exatamente essa é uma ideia de acesso à justiça, de justiça social. O que é justiça social? Distribuir provimento jurisdicional a quem não tem condição de pagar por ele. Né? Outra coisa que a Constituição do Estado de São Paulo fala já de cara no seu artigo 4º é isso aqui, o devido processo legal vai ser observado. Isso é fundamental.
em qualquer país, isso é fundamental em qualquer instituição, isso é fundamental em municípios, isso é fundamental em tudo quanto é canto, cara. Devido processo legal, ele tem que ser muito bem observado. Pô, Rodrigo, o que é devido processo legal? Vamos lá, aula do artigo 5º da Constituição Federal, tá lá no site, vai dar uma olhadinha lá. Ô cabeça, maldade, vou ter que ir lá abrir outra aula agora. Pois é, mas isso que é o bacana das videoaulas, né? Ficou com a dúvida, vai lá no site, escolhe, opa, eu quero assistir essa aulinha aqui, tirar uma duvidazinha sobre devido processo legal. Pá, assistiu, fechou, tá beleza. Mas vamos lá, vamos nessa aula aqui da Constituição Estadual falar um pouquinho sobre o devido processo legal. Devido processo legal é um princípio constitucional previsto na Constituição da República, artigo 5º da Constituição da República, que diz que quaisquer processos devem seguir uma legalidade, uma ordem correta, né? Eu não posso queimar fases, eu não posso pular do pedido ao juiz direto para a sentença sem dar oportunidade da outra parte se defender e de produzir provas, né? Então essa é a ideia de devido processo legal. Eu não posso elaborar uma lei assim, gostei do seguinte, os ônibus na cidade de São Paulo tem que agora ser preto e branco. Não pode ser vermelho, não pode ser amarelo, não pode ser azul, tem que ser só preto e branco. Gostei disso. Eu sou o prefeitão e já estou mandando fazer isso. Pode ser? Não, lógico que não. Para definir a cor do transporte coletivo na cidade de São Paulo, eu preciso de lei, obrigando as empresas a pintar seus ônibus dessa forma. Então, quem é que faz lei? Qual é a fase de elaboração da lei mais importante? É a fase da Câmara de Vereadores, é lá no Legislativo. Eu tenho que enviar um projeto de lei, os vereadores vão discutir o assunto, vão votar. Se eles acharem que eu tenho razão, eles podem aprovar o projeto de lei e me devolver para sancionar como prefeito. Ou seja, existem fases, eu não posso queimar fase. Se eu queimar fase, é um abraço. Seu concurso público tem uma fase, ou melhor, seu emprego público, né? Seu cargo de servidor público tem uma fase fundamental, uma fase chamada estudar. Achou que eu ia falar a fase da nomeação, do concurso, né? Não, é estudar. O que está te distanciando do seu cargo, daquele olerite bacana? Tempo de estudo. Só isso. Só isso. Vamos ser objetivos, né? Estudando, meu amigão, você está ali se exercitando, se preparando para pegar a prova um determinado dia e desossar a prova, destroçar ela, devolver só o osso pro examinador e falar assim, onde é que eu tomo posse mesmo, né? O dia que você chegar nesse grau de confiabilidade, de autoconfiança, de preparação, de maturidade, chegou sua vez. Chegou. Chegou. É assim, cara, é um trabalho, é um processo, né? Existe um devido processo legal até o dia que pingar na sua conta aquela grana da remuneração de servidor público. E esse processo se inicia como? Aqui, estudando, planejando, se preparando, sonhando, visualizando, identificando. Meu foco é estudar, eu tenho que agora estudar, eu não tenho que pensar na prova, eu não tenho que pensar no meu cargo, eu tenho que estudar. Estudar. Cansei, estuda mais um pouco. Para descansar estudando. Aí o dia que você for fazer prova, estudei isso. Eu vi lá na aula com o Cabeça, eu vi na aula com o professor Luiz, vi lá na aula com o professor Marciano, eu vi isso. Estudei tal dia. Tá na memória. Já fiz um exercício sobre essa matéria, questão igual, já fiz numa outra prova lá em casa, igualzinho. Cara, isso aí é só vantagem que você está tendo. Você está passando pelo processo. Final do processo. Aqui, cabeça, vim tomar posse, pode ser? Pode, documentação, tá tudo aqui, beleza. Cabeça, entra em exercício, você vai trabalhar ali. Show de bola. Pronto, tá resolvido. O processo chegou até o final. O que é isso? Devido processo legal. Não queima-se nenhuma etapa. Algum tempo atrás queimava, né? Você era amigo do governador, toma o seu cargo. Agora você tá dentro. Aqui, né? Não é assim? É mano? Não tem concurso público para mano, né? Não tem essa, se é mano, vem cá, não. Vai estudar, vai fazer concurso público e vai passar. Belezinha? Por quê? Porque o processo de seleção, ele tem que seguir regras. Isso se chama devido processo legal. Devido processo legal tem tudo na nossa vida, tá? Tem tudo, belezinha? E olha só, os processos administrativos no estado de São Paulo terão que seguir determinados requisitos. Por exemplo,
a validade. O processo tem que ser válido, tem que ser praticado por atos administrativos perfeitos, acabados e válidos, ou seja, que estejam de acordo com a legalidade presente, com a legalidade atual. Igualdade entre os administrados. Eu não posso dar um tratamento X para um tipo de servidor e um tratamento pior para um tratamento Y para outro tipo de servidor, né? O devido processo legal tem que ser observado, a publicidade, processos administrativos sob segredo, processos administrativos sigilosos são a exceção. A regra é publicidade. Contraditório e ampla defesa. Tudo isso faz parte do devido processo legal. Eu necessito dar a oportunidade das pessoas produzirem prova em sentido contrário. O que é isso? Contraditório. E se defender. Falar, não é assim. Eu não pratiquei essa falta porque nesse dia eu estava de férias. Como é que eu ia praticar falta, né? Motivação dos despachos ou da decisão. Isso aqui é uma regra constitucional federal, assim como todas as demais, né? Constitucional federal, está na Constituição da República. E o Estado de São Paulo vem dizendo que é fundamental que todos os despachos tenham motivação. Quando a gente estuda a teoria do ato administrativo, a gente conhece lá na teoria do ato administrativo 5 elementos. Quais são? MOSF, motivo, objeto, sujeito, forma, finalidade. Beleza? Motivo, o que é? Eu tenho que dar um motivo de fato e um motivo de direito, ou seja, a situação fática é essa, tem uma enchente lá no bairro tal, e eu preciso tomar atitude tal. Por quê? Porque a lei que está desse lado me autoriza ou me manda tomar essa atitude aqui, né? Quando eu pego esses dois motivos, o motivo de fato e o motivo de direito, e junto eles num texto, eu tenho motivação. É aquilo que vai sustentar a prática do ato administrativo. As decisões e despachos no processo administrativo em qualquer lugar do Brasil precisam de motivação. Ou seja, eu tenho que explicar, eu tenho que expor qual é a razão, qual é o fundamento daquela decisão que eu estou tomando ou daquele despacho que eu estou adotando. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então, meu amigão, minha amigona do LAC, é isso. Hoje foi a primeira aula, seu primeiro dia de treino para a Constituição do Estado de São Paulo. A gente está conhecendo a Constituição do Estado de São Paulo, está conversando sobre ela. Quem já conhece vai revisar, tá? Nas próximas aulas a gente vai ver mais assuntos bacanas e a gente vai falar sobre a organização dos poderes. Começamos a próxima aula com a organização dos poderes e aí a gente vai até chegar no 297. Essa é uma promessa do LAC Cursos, econcursos.com.br. Meu amigão, minha amigona do LAC, muitíssimo obrigado pela opção, pela oportunidade de poder conversar com você, pela paciência de ouvir esse cabeçudo conversando contigo sobre a Constituição do Estado de São Paulo. Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.